Bom dia, Tocantins, dessa quarta está de volta, agora são 7h03 e de volta também ao Bom Dia Responde, hoje falando sobre empreendedorismo. É possível abrir uma pequena empresa, começando do zero, alavancar os negócios? Você quer perguntar? Quer saber se pode deixar de ser MEI e passar a ser pequeno empresário? Como é esse passo aí? Se quiser questionar, 984511111 é o nosso WhatsApp, está aparecendo aqui na tela e tem o QVT também. A gente conversa com o professor, consultor empresarial André Raposo. André, vamos aqui para o telão? Para esse questionamento do telespectador. A pessoa conta que é MEI, microempreendedor individual, mas trabalha fixo, deve ser carteira assinada há 2 anos. E aí pergunta, será que posso solicitar seguro-desemprego ou preciso cancelar o CNPJ e deixar de ser pessoa jurídica? Eita, esse negócio aí do seguro-desemprego. Essa questão da dimensão jurídica aí, né, eu oriento a procurar realmente alguém, né, da área do direito do trabalho, né, porque isso tem atualização sempre, isso muda sempre, então não vou me arriscar a dar uma resposta que não possa atender a pessoa. Tranquilo. Vamos para outra pergunta aqui de Porto Nacional. A pessoa ouviu o senhor falando a questão na hora que nós mencionamos sobre funcionário público e ela está querendo saber se eu, como funcionária pública, tenho um negócio de lanche. Será que pode aposentar nos dois? Olha, depende, né? Da contribuição, né? Da contribuição, ela como funcionária pública, sim. Né? Agora, ela como proprietária desse lanche, aí vai depender de como ela constitui esse negócio, de como ela tem feito essa contribuição ali, mas via de regra como funcionária pública. Sim. Vamos para a pergunta agora gravada do telespectador Paulo. Bom dia, meu nome é Paulo e eu estou querendo saber, a pessoa que está querendo empreender nesse final de ano, por onde começar? Ainda dá tempo. Hoje dia 14. 14, né? Pensando que nós temos aí 16 dias, 16, 17 dias para encerrar o ano. E se nós formos pensar na perspectiva de empreender esse ano, né, que eu preciso avaliar, planejar, a sugestão é que realmente ele pense, ele tire esse período agora para avaliar, para planejar e ele inicie o seu negócio no início do próximo ano. A não ser, Joselma, que ele já tem uma caminhada, né, nessa área aí, ele já teve uma experiência anterior, ele já tem uma estrutura que, enfim, talvez ele tenha interrompido. Né? Cada caso é um caso, mas se ele vai começar, é o primeiro investimento dele em termos de empreender em algo, a sugestão é que realmente ele use esse período para pensar melhor e começar, então, numa data correta, que talvez não seria janeiro, né, do ano que vem. Então, a gente fala ano que vem, mas talvez seria importante esperar para março. Então, isso também é um aspecto importante do planejamento, o momento certo de entrar no mercado para, entre aspas, não queimar o negócio. Sim, tem que ter aquele planejamento da abertura, né, da apresentação do negócio. Eu quero lhe perguntar quais são as áreas mais comuns de abertura de novos negócios, especialmente começando aí como MEI, microempreendedor individual. É na alimentação mesmo? Nós temos da alimentação, mas nós temos muito forte também no serviço. Sim. Né? Tem me chamado a atenção em Palmas ultimamente, e a gente vê isso no estado do Tocantins e no Brasil, como algumas pessoas têm encontrado oportunidades. E uma, Joselma, desse momento agora, até voltando na pergunta anterior, né, que ele quer empreender, mas que depende também de uma preparação, são as pessoas que nesse período de férias agora têm um serviço para quem vai viajar. Sim. E precisa de alguém para cuidar do pet. Né, para alugar a mala. Exatamente, né, para alugar a mala, para cuidar da casa da pessoa. Então, mas tudo isso envolve também uma preparação para oferecer isso aí, mas é uma oportunidade para o momento. Então a gente destaca muito forte os serviços, sim, mas na área de produtos a gente tem a alimentação e também muitas iniciativas na área da beleza. Sim. Vamos para essa pergunta agora do Jorge? Meu nome é Jorge Mário. No Brasil, o número de empresas que fecham no primeiro ano é imenso. Gostaria de saber se com essas pequenas empresas, o empreendedorismo, também esse número é alto e por quê? O número também é alto. Sim. E foi muito bacana essa pergunta dele, porque vai, né, de acordo com o que a gente está falando aqui. Sim. O porquê, principalmente, a razão número 1 é a questão da falta de planejamento. Né, a pessoa investe, a pessoa inicia essa caminhada dele rumo a esse projeto empreendedor e muitas vezes ele não pensou o momento certo de abrir essa empresa, muitas vezes ele não avaliou as expectativas do seu público-alvo, até mesmo avaliar o preço da concorrência, né, para ele, e não é só também uma dica importante para o empreendedor, Joselma, é não
definir o seu preço do seu produto ou do seu serviço baseado no preço que o concorrente faz. Ele precisa realmente fazer um estudo para a formação do seu preço de venda. Então, tudo isso, respondendo à pergunta, são motivos. A própria experiência do empreendedor é algo que pode impactar nos resultados. Enfim, a maior razão é a falta de planejamento para que essas empresas tenham uma morte prematura. Falando em morte, vamos para esse dado aqui, está na tela aí, mês em queda. O ranking das 10 atividades com maior número de mês baixados em 2020 e 2021. Olha a quantidade, isso aí é nacional, fonte é o Sebrae. O comércio de roupas e acessórios sofreu uma queda e aí num fechamento de microempreendedores individuais gigante. E é uma das áreas onde há um grande volume de abertura de novos negócios, né? De comércio. Aquela mulher que ela era sacoleira e de repente organizou as coisas para ser microempreendedor individual. Cabeleireiro, manicure e pedicure também, delivery, que é o sistema de entrega, serviços de escritório, obras de alvenaria, lanchonetes já foi menor, mas ainda assim com um número bastante elevado, restaurantes e trabalhos em escolas. Definir a área de atuação, como você disse, é importante, porque às vezes nem sempre o que eu já faço de praxe pode ser aquela área onde eu posso abrir um pequeno negócio, né? E mesmo também aquela completamente diferente, também não. Joselma, excelente a reflexão a partir desses dados aqui, porque tem essa questão que você trouxe, né? Em eu realmente saber se eu tenho expertise para empreender naquela área. Mas mais importante do que isso aí, isso é um recado que vai para todos, é que muitas vezes eu empreendo, começo ali o meu negócio, ele começa a ter resultados e eu acomodo. Eu penso que aqueles resultados que começaram a dar ali, está tudo bem, daquela forma está tudo ok. Eu esqueço de inovar, e quando eu não inovo, eu acabo não marcando presença na vida do meu cliente. A gente sempre fala que a empresa que não inova, ela se torna invisível para o cliente. Muitas vezes ele precisa daquele produto ou daquele serviço e ele não lembra de você porque você não criou estratégias para estar presente na vida e na experiência desse cliente. Então, um recado para todos a partir dessa informação é: embora o seu negócio, o seu empreendimento esteja dando resultado, nunca se acomode e nunca pare de pensar em estratégias de manter esse movimento de renovação, de produtos e serviços, de estar presente na vida do seu cliente. Falando em inovação, inovação nem sempre significa tecnologia. A pessoa já pensa em inovação, tecnologia. Inovação, vamos para exemplos às vezes simples de inovação. São vários, né? Quer dizer, e muito bem lembrado por você, quer dizer, a inovação, ela não está ligada à tecnologia, e principalmente tecnologia da informação e da comunicação, né? Muitas vezes, a inovação vai ser numa embalagem diferente que eu vou fazer para o meu produto. Eu trago exemplos de salões de beleza que inovaram, por exemplo, na forma de embalar a toalha, e na hora de romper o lacre da toalha com a cliente, transmitir uma ideia de um padrão de higiene acima da média. O inovar é na forma de eu convidar esse meu cliente para participar do contexto da empresa e criar uma experiência diferenciada. Inovar criando uma comunidade entre os clientes daquela empresa para que haja uma interação. Então, muito bem lembrado, a inovação não é só baseada em recursos da tecnologia da informação e da comunicação. E a gente fala em inovação incremental. É tudo isso que eu vou incrementando no dia a dia do meu empreendimento para trazer os resultados. Você trouxe a questão das redes sociais, estar presente nas redes sociais, o que também é um desafio, apesar de que desde agora essa geração que veio já nesse século XXI, está todo mundo nascendo na tecnologia ou nasceu na tecnologia de 2000 para cá. Mas ainda é um drama para muitos negócios essa presença nas redes sociais, essa assistência ao cliente nas redes sociais, a resposta em tempo tão rápido quanto o que as redes sociais exigem, né? É porque eu preciso realmente me preparar para estar presente. Quando eu resolvo realmente entrar e atuar aí digitalmente com o meu cliente, né, nas redes sociais ou disponibilizando o WhatsApp, eu preciso ter uma estrutura profissional para que corresponda à expectativa desse meu cliente. Ele não quer mandar uma mensagem hoje, só ser respondido amanhã ou depois de amanhã. Eu preciso ter alguma informação para dizer para ele que ele será respondido em horário comercial. Por quê? Porque ele tem uma expectativa quando ele entra em contato com a sua empresa. E quando essa expectativa é frustrada, ele não tem um retorno, ou eu resolvo atuar nas redes sociais
e eu não tenho uma preparação para mandar mensagem. Então, por exemplo, às vezes eu tenho um cliente do sexo masculino e ele recebe uma mensagem dizendo assim, querida, então ele percebe que não é para ele, Sim. então é um tiro dado, né, errado ali. Às vezes eu entendo que a empresa está lembrando de mim, mas ela manda uma mensagem para pessoas que têm filhos, e eu não tenho filho. E a empresa ou ser mandou... grosseiro na resposta, Ou no ser direct, achando que ninguém vai ver, e aquele cliente vai, printa e publica. Exatamente, porque tudo isso hoje está muito acessível, né? Sim. Joselma, a pessoa, ela é muito grossa ali, e aí tem a cultura do cancelamento, né? Sim. A pessoa dá o print ali, posta e fala, olha a empresa, né? Enfim, tem que ter muito cuidado e ser profissional. E aí, muitas vezes eles perguntam, né? Mas o cliente tem sempre razão? E aí eu respondo, mas vale a pena provar que o cliente não tem razão? O tal da crítica na rede social, o negócio recebe uma crítica, responde ou não responde? Deixa passar e para que aquilo seja esquecido ou responde de imediato? Como? Essa é uma pergunta importante para quem quer atuar nas redes sociais, né? Eu tenho maturidade, eu tenho esse discernimento, essa assertividade em saber que algumas vezes eu vou ser criticado, que muitas vezes o meu produto, o meu serviço vai ser exposto e eu tenho muitas vezes uma assessoria ou alguém que me dê os caminhos para não ser grosseiro, para não impactar negativamente os meus outros clientes, em saber como é que eu dou uma resposta para esse meu cliente de forma a, inclusive, não impedir que ele continue sendo meu cliente. Certo, vamos para o telão aqui, chegou essa pergunta agora. Quando abrir um MEI, ou quando fizer um MEI, tem um tempo necessário para encerrar? Ou posso encerrar quando quiser? Eu estou supondo que a pessoa pergunta isso quando ela quer passar para a próxima etapa, para transformar de MEI, porque MEI tem as características e tem as limitações, Sim. quando quer passar para pequeno empresário, ou pequeno negócio. Olha, igual você falou bem, né? MEI tem as suas características, tem as suas limitações, tem os seus prazos, mas respondendo aí, quando eu quero dar esse próximo passo aí, a gente sempre relembra que é importante avaliar, é importante saber se eu realmente estou seguro e para isso eu posso contar com a presença de um consultor, eu posso contar com realmente vários órgãos, hoje entidades que dão esse apoio para o MEI, né, para saber realmente assim, porque o importante, Joselma, é eu estar seguro para dar esse próximo passo. Sim. E não dar o próximo passo e ficar, de repente, lamentando, eu acho que eu fui precipitado, eu acho que deveria ter esperado um pouco mais, mas quando der esse passo, dar um passo seguro, confiante e certo, né, que você está preparado para ir para esse outro nível, dizemos assim. E aí, dando essa resposta direta, é preciso fazer o encerramento daquele CNPJ. Sim. É preciso fazer corretamente o encerramento das atividades como MEI para você dar esse próximo passo. Eu agradeço demais sua participação aqui no Bom Dia Responde. É sempre bem-vindo. Eu que agradeço. Um abraço. Um abraço.